Desembargador Meton, desembargador Arnaldo, desembargador Edilson, desembargador Jorge, desembargadora Liana, desembargador Marco, desembargadora Basilissa, servidores que auxiliam aqui na realização dessa sessão. Declaro aberta a sessão extraordinária do Tribunal Pleno, da data de 17 de fevereiro do ano 2025, para apreciar o processo PROAD 514/2025, que trata de proposta de emenda ao regimento interno. Sessão anterior, houve a apresentação de uma proposta pela Comissão de Regimento. Ela foi apresentada, né? Então, hoje estamos aqui para votá-la, juntamente com a que havia sido proposta inicialmente pela presidência. Inicialmente, eu queria parabenizar a comissão pela condução dos trabalhos, desembargadora Basilissa, desembargador Meton, desembargador Edilson, pela forma transparente com que se deu, certo? A gente debateu durante a semana, a doutora Basilissa disponibilizou o relatório previamente para a gente ter acesso e acrescer os comentários, as críticas e dialogar de forma a chegar a um texto de consenso. Como dito na sessão anterior, esse processo iniciou por conta de uma determinação do TST, que determinou que todos os regionais alterassem o seu regimento interno para fazer constar a figura do agravo interno em face daquelas decisões que denegam seguimento a recurso de revista, no âmbito de sistemática de demandas repetitivas, IRDRs e dentre outros. A presidência formulou uma proposta mais tímida, menor, bem específica e pontual, porém a comissão de regimento e a maioria do tribunal entende que ela deve ser mais ampla. Então, por isso que estamos gastando uma sessão a mais para essa aprovação. Também entendo necessária uma revisão ampla de todo o regimento, mas nesse momento estamos fazendo do agravo. E a comissão de regimento trouxe um texto que está sendo colocado em votação. Nesse texto, a comissão de regimento, não é isso, embargadora Basilissa? Sim. Agrega a proposta inicial da presidência, alguma delas, né? Parte delas. Parte também das proposições do desembargador Arnaldo Bozon, parte de proposição, a maioria do desembargador Marco Aurélio também. E agora nós estamos em debate uma proposta da doutora Liana Ferraz com relação se o relator do agravo vota ou não. E eu vou acrescentar bem aqui, porque fica mais genérico na página 17, doutor Técio, a expressão, em vez de tutela de urgência, tutelas provisórias, fica mais amplo, viu? Na página de 5, inciso 2, a linha B. O artigo 17, inciso 2, a linha B. Só para ficar mais amplo, tutelas provisórias. Aqui tem tutelas de urgência, né? Sim. E os agravos de tutelas provisórias. Ok, ela pode ser de urgência ou de evidência. Ok. Acho que isso é uma objeção, não é isso? Tranquilo aí. Urgência de evidência cautelar. E provisórias aí inclui tudo, né? Isso. Genérico. Acho que o primeiro debate que a gente poderia aqui já superar seria a permanência ou não do agravo regimental. Como a gente pontuou na nossa manifestação, alguns tribunais, a maioria deles ainda possui agravo regimental, o TST acabou com eles e outros tribunais estão convivendo com os dois institutos, né? Então, indago aos colegas se a gente encaminha por ficar unicamente o agravo interno ou se a coexistência dos dois instrumentos. Então, a partir daí, a gente fixa essa premissa. Desembargadora Basilissa já... É só manter agravo interno. Pronto. Então, desembargadora Basilissa, desembargador Meton e desembargador Edilson, ok? Desembargador Arnaldo. Com a comissão. Ok.
do Jorge. Presidente, para mim é irrelevante. Se o processamento é o mesmo, o recurso vai ser o mesmo. Mas eu voto pela diferenciação de agravo interno e agravo regimental. Ok. Desembargadora Liana. Eu acho que, vendo até como o próprio TST se posicionou em relação a isso, que pós-reforma no regimento antigo deles tinha e depois eles retiraram, Isso. eu acho que manter as duas coisas, tratando basicamente das mesmas coisas, e já que nós estamos nos atualizando, vamos dizer assim, eu deixaria só o interno mesmo. Ok. Desembargador Marco. Eu pensando da mesma forma que a doutora Liana, eu vejo assim, se a gente tivesse o agravo regimental, porque aquela razão de manter os dois, eu acho que ela não justifica aquele fundamento para manter os dois, porque haveria situações que não tem recurso na lei. Da mesma forma, o agravo regimental como um todo, ele foi feito para situações que a lei também, às vezes, não está prevendo algum recurso. Então, se vai ser o agravo regimental ou o agravo interno, é melhor que fique só o agravo interno, porque aí ele vai contemplar as situações que o CPC já prevê e outras que o nosso agravo regimental já previa. E aí, com a Vereador, de vantagem de ter pertinho. menos um recurso, né, para a gente ficar tratando uma modalidade recursal, né? Ok. Eu entendo assim como o doutor Jorge, que os dois existiriam, deveriam permanecer. Por exemplo, em face de uma decisão do corregedor, numa correição parcial, ou em processo de competência originária, decisões do ouvidor, decisões do diretor da escola, porque o agravo interno é um recurso com previsão legal, né? Então, o rol, não digo taxativo, mas exemplificativo, e que agora a gente está colocando no nosso regimento. Então, seria até aquela distinção, não cabendo regimental, não cabendo dispositivo legal, caberia o regimento, mas fiquei vencido eu e o desembargador George, então, figura que vai existir a partir de então no tribunal será somente a do agravo interno. Em relação aqui à proposta da comissão, a gente tem algumas, eu particularmente tenho uma ponderação, concordo com a questão da pauta, que a gente tinha deixado a redação anterior porque tinha um regimental, então há publicação, ok, haverá as contrarrazões, ok, quanto à tutela, seriam as tutelas tanto urgência como evidência, tá previsto. A questão do voto. Então, como encaminha a desembargadora Basilissa? Sem voto, né? Sem direito a voto, como está na sua proposta, é isso? Estou encampando Não, é porque... isso que eu estou perguntando, porque eu não sabia que era. Não, eu estou encampando, doutor, porque, assim, nós estamos adequando ao CPC, né? O Vidar Duda é melhor que Pois voto, é, né? porque de acordo com o que o desembargador Meton falou, realmente o CPC, ele deixou bem aberto isso. Ele fala só agregar, não pode repetir a... Mas se quiser submeter também a votação, tudo Pois bem. é, submeta Mas a comissão bota com voto. Com voto. com voto. Então alteraria isso aqui, né? Com direito a voto, não é isso? Desembargador Meton acompanha então a comissão, não é isso? Acompanhei. Eu acho que fica unânime a questão. Eu Não? continuo votando como eu votei já nessa matéria quando foi submetida a essa corte. Sem direito a voto, né? Sem direito, porque eu acho que Eu gostaria o de. autor da decisão que está sendo questionada não pode votar para manter sua própria decisão. Eu gostaria de apresentar alguns esclarecimentos. Eu encaminhei à comissão de regimento uma ampla exposição sugerindo algumas proposições. E nesse encaminhamento havia a garantia de que o relator participaria do julgamento e o seu voto seria computado. E explico.
A autoridade que emitiu a decisão agravada, ela é originariamente o relator do agravo e ele, inclusive, relata, fundamenta, vota, conclui, e ele é o responsável pela confecção do acórdão quando sua tese for a vencedora. Então, se ele faz tudo, é natural que o seu voto seja computado. E é o regramento do CPC e de todos os tribunais. Então parece que ficou a divergência só do desembargador de hoje, né? Acontece também, né? Eu Desembargador Teste também votaria por não admitir o voto do relator. Considero assim, parecido com o doutor Bozon falou, porque, olha, o relator, ele é um dos desembargadores. Então, se ele não puder votar, ele vai ficar de fora. É a posição dele, que ele está tentando manter. Então, quer dizer, ele perderia o direito de voto nessa situação bem aí, quando ele já é o originário relator, né? Interessante é que antes era assim, ninguém reclamava, né? Pronto. Ficava em caso de empate, né? Prevalecendo a decisão Isso, agravada, no caso. exatamente, eu acho que já é uma atenção à tese da autoridade que proferiu a decisão que está sendo submetida à correção. O empate já Então, tá dando no mesmo, né? Então, porque dá no mesmo, porque o Só relator tirar pode aquele reconsiderar, acréscimo, né? Só tirar aquele Suprimir, né? Que então fica com direito a voto. Fica expressamente constando, não é isso, desembargadora Basilissa? O Arnaldo está sugerindo que nem coloque, né? É, só tirar essa expressão aí. Tirar essa vírgula aí, né? A partir da vírgula, suprimir. Só até o processo principal, né? Eu acho que isso aí seria crucial, a gente definir. Botar Colocar a expressão, em vez de ser direito a voto, ser com direito a voto. Exato, é melhor deixar consignado para a gente. É, Basilissa. Até porque é o que a gente está colocando em votação aqui, né? Colocar expressamente com direito a Colocar voto. isso Então, com. com direito a voto. Então, eu vou acrescentar, eu vou tirar sem direito a voto, acrescentar com direito a voto. Isso. Pronto, só isso mesmo. Presidente, tem um outro detalhe aqui. Eu peço até desculpas à comissão, porque eu Tá, não. esse foi, né? Agora é Esse outro, foi, né? é. Não, é que tem aqui eu tinha feito uma observação aqui, tentei achar isso na nova proposição, não encontrei. Era o antigo inciso 3 do artigo 136, que falava assim, do agravo regimental, aí do agravo interno. Aí tinha assim, inciso 3 do anterior, daquela primeira proposta da comissão, que aí É que ela apresentou uma nova Pois é, aí proposta. mudou um pouco eu só queria ver se foi contemplado o que eu botei aqui uma observação. É porque tinha assim, agravo interno, inciso 3 da proposta antiga deles. Tinha assim, da decisão do presidente ou do vice em processos de competência originária, imprecatória e requisição de pequeno valor. Aí eu achei que essa parte deixava dúvida sobre quem decidiu. Aí eu sugeri uma nova, acrescentar uma outra redação. Se já tiver contemplado, doutor, aí desconsidere. Eu tinha botado assim, e nas ações de competência originária das varas de trabalho, movidas contra o poder público ou seus agentes, em que concede ou denega a suspensão de execução de liminar ou efetivação de tutela provisória. Acho que isso aí está no outro ponto, doutora. Aí eu não sei. Aí se isso daí não já tiver contemplado, Tô pondo, né? É onde tem deixa como suspensão de está, tá bom? segurança, não é? Pode ser que já tenha sido colocado isso em outro Porque inciso, a né? redação anterior falava. Porque tinha ficado. Eu, Para mim, eu acho que ficou lá naquele trecho onde fala de suspensão de segurança. Mas eu vou aqui. eu até pedi para minha assessoria para ver isso aqui. Ela botou assim para mim aqui. Nós tiramos, não foi? Tá sendo sem problema agora. Não está mais, não. Não estou achando aqui no. Porque a minha proposição
proposição, a comissão, ela era bastante abrangente. É o artigo 136 caput. Cabe agravo interno nos termos da legislação processual, no prazo de 8 dias úteis, pela parte que considerar prejudicada. 2 pontos. Item 1. Da decisão dos presidentes do tribunal e das turmas, do vice-presidente, do corregedor ou de relator. Aí não precisava discriminar, especificar que tipo de decisão. Presidente, vice, corregedor, presidente de turma, relator. Aí não precisava dizer que era imprecatório, que é em suspensão de segurança, que era isso, que era aquilo. Como é que tá isso agora, hein, doutores? Estou procurando bem aqui, Sem- É o mas tinha um seguinte, trecho artigo aí. 136, da decisão, o CAP continua, cabe agravo interno para o tribunal pleno ou turma, observada a respeito de competência, nos termos da legislação processual, no prazo de 8 dias, a contar da ciência. 1. Da decisão terminativa ou em tutela de urgência proferida pelo relator em âmbito recursal ou de competência originária. 2. Da decisão do presidente do tribunal. 2.1. Em processo de competência originária, imprecatório, requisão de pequeno valor e impedido de suspensão de liminar, eu acho que abrange tudo. Da Bem, decisão se for assim, eu retiro. Tá. É porque Desembargadora Liana, tá? Veja bem, abra bem o PDF, que tem aí documento, novo parecer 1. Senhora, no computador. sim, é porque eu prefiro, por causa da minha vista, Ah, eu olho mais desculpa. aqui o... Entendi. É porque pode ser que a senhora esteja com a redação anterior. No momento que discrimina, deixa brecha, né? Quanto mais discriminar, mais buraco deixa. Porque na minha proposta, a cabimento era assim, ela tratava em 2 incisos. 1, do presidente, do vice-presidente, do corregedor, do presidente de turma e de relator. Ponto. Em que condições? Nos termos da legislação processual, para não alargar. E o 2, da decisão do presidente em recurso de revista. Só cabe agravo interno nessas hipóteses. Não mais em outras. E sem necessidade de detalhar. A minha proposta, doutora Liana Ferraz, que se for, poderá ser encampada e se passa para frente. Não, eu tinha colocado naquele originário assim. E que tem da decisão do presidente, do vice, incompetência de processo em processo de competência originária, em precatório e requisições de pequeno valor, que aí vocês botaram aqui. No 2, né? Aí eu acrescentei, e nas ações de competência originária das varas do trabalho, movidas contra o poder público ou seus agentes, em que concede ou denega suspensão de execução de liminar ou a efetivação de tutela provisória. Aí eu não sei se está aqui nessa nova... Bom, põe em votação aí, doutor Teste, aí. Doutora Basilissa, aquele trecho, é porque eu tô sem o localizador aqui, porque veio em foto para mim, mas é aquele trecho que remete ao artigo 18, diz assim, das decisões, na forma do artigo, cabe daquelas decisões do artigo, referentes ao artigo 18, que seriam exatamente a dessa suspensão de liminar, que caberia, tá? Que contemplaria o que ela está dizendo aí. Estou procurando aqui para ver e não estou achando. Tá, aqui é o como Ah, não, aqui é porque esse aqui é o antigo, né? Eu tô no o agravo interno agora. Vou olhar lá no final aqui para ver se está lá no final. Não, tranquilo. Nossa, já vai começar a nossa fala. Tá aqui, tá aqui, Marco. É o inciso Achou, né? 2, inciso 2, a linha 1. Em processo de competência originária, em precatório e requisição de pequeno valor e em pedido de suspensão de liminar de que trata o artigo 18. Então tá bom, eu Perfeito, é acho que isso aí que eu estava contempla. procurando, doutora Eu Liana. acho que contempla. Tudo bem, eu retiro, então.
Ok. Eu acho que no mais tá ok. O harmônico aqui. Tem uma diferença aqui, desembargadora Basilissa, do 149, não é isso? 149A. Sim, foi mantido, não, o seu, doutor Tess. Cabe agravo de instrumento, decisão que denegar seguimento ao recurso de revista referente a capítulo distinto da hipótese do artigo 136(2) deste regimento, devendo ficar sobrestado o trâmite do agravo de instrumento deste regional até o desfecho do agravo interno que trata citado dispositivo. É porque na mesma decisão cabe agravo interno e Só que ela foi trazida É, aqui para o próprio 130. É que o agravo de instrumento fica suspenso até o julgamento do agravo interno. olha, na minha proposição, eu não incluía esse texto, porque ele é absolutamente desnecessário, porque a hipótese de cabimento do agravo interno, ela já está prevista lá. Em relação ao processamento do agravo de instrumento, deste agravo de instrumento, isso não é da nossa competência, é da competência do TST. Então, acho que a regulamentação é do TST. aqui a importância, viu, Arnaldo, que eu coloquei aqui, é só questão de ordem mesmo, porque para não subir um e depois subir o outro, aguardar o desfecho de um para subir os dois. Mas esse regramento é do TST e nós já vamos observar necessariamente. Mas não vou me opor. Só para esclarecer porque que eu não Mas não contemplei na ficou minha igual a hipótese. sua, não, né, doutor? Exatamente, o doutor Tess. É porque eu digo ainda do agravo interno, certo? Vossa Excelência está retirando aquela parte onde falava da decisão do presidente, vice-presidente, interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento. Aí eu tinha colocado inicialmente. Do TST, zerado nos regimes de julgamento de recurso repetitivo, de resolução de demandas. Então, eu ampliei o cabimento aqui para que evitar que o processo suba para o TST com decisão sabidamente já proferida pelo Supremo no caso de repercussão geral, né? Tá. Aonde? Isso aí foi suprimido. Não, Acho que tá em na algum lugar. sessão anterior, o desembargador Arnaldo até mencionou que isso aí seria de competência, a gente estaria invadindo competência do TST TST. nesse aspecto. Eu, particularmente, entendo que se uma decisão, de certa forma, é proferida em repercussão geral, ela já tem um caráter vinculante, desde o Mas- juiz, né, na sentença já deveria Mas isso ocorrer está essa observância. contemplado na proposta da relatora, Artigo 17, né? Eu achei que já estivesse aí. já está contemplado. Só tá deslocado É o 136. É que o É agravo o de instrumento, 136, é 8, letra B. ele fica suspenso, o agravo de instrumento fica suspenso no todo, né? Até o julgamento do Nós agravo estamos falando interno. coisas porque foi- diferentes. é porque Nós foi estamos reti- falando coisas diferentes. foi retirada, então, da localização, provavelmente, anterior. Supremo, controle concentrado, ou de tese de repercussão geral, transitado em julgado. Estava lá no A 149. proposta originária foi totalmente encampada, né? Ela só foi diluída. Exato, é a localização dela, realmente ela Ela foi estava no diluída 149. no contexto. Isso. No 137, eu tenho aqui uma observação no que tange a multa, né? Que de fato está prevista no CPC. Quando for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, aquela questão da multa. Só que o STJ já pacificou ainda em 2017, ou seja, um ano logo após a entrada em vigência do CPC, que essa multa ela não era automática. Ela dependeria, de fato, de uma... Eu até pontuei, conversei isso com o desembargador Marco Aurélio. Não foi isso, desembargador? Eu coloquei Sim. inclusive o número dos embargos que foram julgados no STJ num caráter pela sessão do STJ, dizendo que essa aplicação não seria automática. Eu sugiro
questiono. Mas doutor Técio, tá no CPC. Aí quando mudar o CPC, a gente muda aqui também. Não é a jurisprudência que está lá no STJ, não é vinculante, não. Até porque o CPC não foi revogado. Isso aqui é uma cópia do CPC. Eu sei, o que eu tô dizendo é que a própria jurisprudência já evoluiu e esse texto do CPC, embora novo, ele está, de certa forma, já ultrapassado. Porque Doutor a Técio. jurisprudência Aí, consolidada. veja bem, presidente, desembargador, como é que se vai executar essa multa se essa multa não constar no título? Eu acho que a multa tem que ser aplicada no momento da decisão. Concordo com Vossa Excelência. Porque senão, como é que vai executar uma multa que não está dizendo, vamos aplicar Não, o CPC na hora da o doutor execução? Técio está querendo suscitar a Que a possibilidade de multa seja colocar objeto também de decisão no momento facultativamente, do mas não julgamento é. do Que seja- recurso. Isso, que seja objeto de decisão, Decisão no não, momento- não a aplicação automática. Porque da forma Mas- como estaria aqui, na parte final do acordo já iria constar. Aplico multa e tal. Entendeu? Então, seria analisada a possibilidade ou não dessa aplicação. É isso que eu estou sugerindo. Mas isso aqui o relator vai fazer. Seria. Não, Poderá desembargador Arnaldo, é ou porque da deverá. forma como está o É só o CPC, verbo. da Mas- forma como está o CPC, e nós estamos transcrevendo o CPC para cá, ele está de aplicação automática. Simplesmente negou por Obrigatória, está unanimidade. obrigatória. Exatamente, compulsória, Mas né? é que eu acho que o texto tem que ser o da lei, né? Agora, na interpretação, no caso a caso, Também, a eu gente também vai- sou de acordo, doutor Meton, nesse não é isso? sentido A aí. gente vai É. encampando a jurisprudência. A gente já não pode mudar o texto da lei. Porque também a gente poderia fazer a nossa jurisprudência, se for. Nós vamos Exatamente. fazer, Se a exatamente. gente Podemos entra- fazer nossa jurisprudência com base nessa jurisprudência do STJ. Exato. Agora, o texto do CPC não foi revogado e nós estamos copiando o E texto. nós do não Ó, podemos. aqui 2022, modificá-lo notícias do agora. STJ. Agravo precisa ser manifestamente inadmissível para ver a aplicação. O magistrado lembrou que tal entendimento já foi delimitado pela segunda sessão, ocasião em que se definiu que a condenação agravante em multa, se analisada caso a caso, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou sua improcedência seja evidente, a ponto de a simples interposição do recurso ser tida como abusiva ou protelatória. Então, vai ter Eu caso. indago o seguinte, gente. Se está na lei, a gente precisa reproduzir o texto? Literalmente? O que nós estamos fazendo agora é só colocando o CPC no nosso regimento, para segurança da advocacia, das partes, né? Aí acho que é assim. doutor Para não Técio, ficar a gente nada fica a arbitrário. critério do Doutor Técio, eu relator. proponho que a gente deixe esse texto, porque isso aí está no CPC, certo? Aí nós aqui, o pleno, aqui, Isso, vamos, mas vamos sugestão mudando a da- jurisprudência. A sugestão da desembargadora Liana eu achei interessante, já que está na lei, suprimir isso aí e, se for o caso de Não, aplicar, a gente aplica. Vamos Não, suprimir tudo, não, então. não. Ora, mas tá tudo no Código de Processo Civil. Não, é só uma proposição, é só colocar em votação, entendeu? Não tem- Ficou preservado, né, o texto da lei. Exato, é tipo aquelas convenções coletivas que a gente vai botar a coisa na convenção se já está na lei. Entendeu? Às vezes se exagera, às vezes não se exagera, que eu acho que está Não, consertando mas- com o que nós propomos desde o início, que é adequar o regimento interno, a norma do TST que criou que delimitou o agravo interno e ao CPC. Nós O estamos que eu estou fazendo isso. ressaltando é peço- justamente isso, eu só- desembargador Edilson. Já incluir agora em 2025 uma coisa que sabidamente, embora prevista ainda na lei, já esteja superada pela jurisprudência de maneira pacífica. Seção do STJ. O STJ que é competente pela análise do direito civil comum. Direito processual comum, perdão. É só isso que eu estou pontuando. Então, apenas suprimir esse parágrafo e a gente já vai poder aplicar. Isso não vai impedir de aplicar quando um recurso é eminentemente protelatório. Ele já está lá Não, em presidente, outra então- redação do CPC, certo? Colher os votos, né? Isso. Colher os votos agora. Aqui apenas é os fundamentos. que Eu eu tô- só acho interessante a falta de coerência dos colegas. Porque uma hora não precisa colocar porque já está no CPC. Aí agora precisa colocar porque está no CPC. Mas A não é situação só minha muito não, difícil. doutor Jorge, é vocês também aí, ó, o senhor, Presidente, doutor dá- Teste, dá licença vocês aí. falaram neste instante aqui do CPC. Eu acho que é bom, o debate é bom, tá bom. Fica até o alerta, qualquer que seja a decisão. Depois formular a jurisprudência, né? Os advogados. Ok, então fazer as suas- colhe os votos. Desembargadora Basilissa, Mantém a multa. manter a previsão da multa, não é isso? Aqui na Ok. comissão. Desembargador Meton, Eu manter o texto, né? ok. Desembargador Arnaldo, manter o texto. Desembargador Edilson, Mantenha o texto. ok. Desembargador Jorge, Dê uma saidinha aqui. disse que analisaria caso a caso, né? Desembargadora Liana,
como votar contra, porque é o que está na lei, né? O que eu poderia botar era a critério do relator, Está na lei acrescentar assim. alguma coisa. O advogado é que vai fazer essa construção conosco, né? Podia botar aqui a critério do relator, deixar uma margem aí de discricionariedade. Mas, Ok. enfim, Então, de acordo com É. com a multa, né? A inserção da multa, ok? Desembargador Marco. Aquele comentário do doutor Jorge, dizendo que uma hora a gente quer deixar porque está na lei, outra hora a gente quer tirar, estando na lei. Mas o que a gente colocou aí que não está na lei foram situações de cabimento de agravo interno, porque a lei não exauriu. E o regimento interno vem e supre, né? E o agravo regimental já fazia isso também. Então, é uma coisa igual à outra, né? E no caso aqui, a gente está colocando um texto da lei, né? Para a gente mudar, a gente estaria tentando Não seria mudar, é não aplicar. colocar. Aqui é colocar ou não colocar, só isso. Não, então eu prefiro colocar, deixar. Ok. Então ficou- fica Tem desembargador. o voto, né? Essa multa é uma pena, eu acho que a pena ela tem que ser proposta e examinada no momento do julgamento do agravo. Ok. E desembargador Jorge e eu entendemos pela supressão, né, desse dispositivo. Vencidos. Ver se tem mais algum. Então fica o texto. Fica o texto da da forma como a comissão. comissão colocou. Ok, acho que mais algum ponto, colegas? aqui tem um parágrafo 4º desse mesmo artigo, eu tiraria esse ponto, ou não aqui, porque tá assim, ó. E em caso de empate, prevalecer a decisão agravada. Aqui tinha um ponto, Aonde é? ou é uma vírgula? Parágrafo 4º? O agravo interno deve ser processado nos autos do processo em que for proferida a decisão Só agravada. redação, né? Não terá feito suspensível, exceto na hipótese quando o processamento na forma da deste regimento. Aí eu botaria vírgula e vírgula. Tá assim, é? Isso aí foi revogado, doutora. Não? 137. É só questão redacional. É o 136, Mas parágrafo aqui tá 4. como revogado mesmo. Não é isso, desembargadora Marcelista? Sim. tá Pois aqui. é. É porque eu acho que a gente tá com um material e Então Vossa Excelência deixa. tá com outro. É. Porque teve, como eu disse, teve um novo vou parecer pedir da comissão. Então tudo bem, tá tudo bem. Ok. Mais algum texto? Mais alguma parte? O presidente já pode proclamar, né? Para não me omitir, na minha proposição que eu fiz à comissão de regimento, eu delimitei as hipóteses de sustentação oral em agravo interno, especificando as hipóteses. Naquelas situações em que realmente causava um gravame absoluto, poderia causar, que é a necessidade do contraditório e a ampla defesa. A proposta do relator da comissão, ela contempla de forma generalizada a sustentação oral em agravo interno. Não. Sim. Eu só estou esclarecendo isso porque agora aqui vai chover agravo interno, sobretudo para aqueles casos de decisão da presidência em recurso de revista. Para este caso, eu estava suprimindo a sustentação Então oral. pode reduzir para 5 minutos? Eu a também sustentação em agravo? acho importante essa parte aí, porque vai ter muita sustentação oral, a Exatamente. sessão vai se Eu não alongar. tive acesso à sua proposta, doutor Arnaldo. Eu não Viu? pude nem Eu ver, já mas tô, já tô aqui numa equidade. Em agravo, a sustentação será até 5 minutos. Assim, porque a proposta da relatora contempla a sustentação oral em todo tipo de agravo interno. E é Qual- 10 Não, minutos. doutor, Qual o não texto, assim, não. qual o parágrafo aqui, desembargadora Basilissa? Só um E- O instantinho. contraditório. E eu estava especificando as hipóteses. Quando? Mas eu acho que é bom Primeiro. sustentar. Ok, doutor. É o Doutor 45. Meton, doutora Basilissa, olha só. Quando esse recurso vem contra uma decisão vinculante do STF, de cumprimento obrigatório,
eu acho que essa situação aí é exatamente uma que não vai ter fruto uma sustentação oral, né? Ela coloca aqui, ó. E só lembrando É. o seguinte, doutor, porque a sustentação oral é pelo agravante e também pela parte adversa. Então, vai ter, Eu faço nós a vamos versão. ter muita disponibilidade de tempo para ouvir isso. Por isso que na minha proposta, eu não estou querendo polemizar, só estou querendo esclarecer os pares para lá adiante a gente não achar que... Então, assim, não cabe sustentação oral em agravo interno, salvo quanto contra a decisão monocrática de relator, aí o relator é tanto a presidência do tribunal, o presidente de turma, é o corregedor, o relator propriamente, que julgue o mérito ou não conheça de recurso que, se fosse apreciado por órgão colegiado do tribunal, comportaria sustentação oral em seu julgamento. 2. Extinga com ou sem resolução de mérito ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. E 3. Conceda ou denegue a medida liminar em mandado de segurança. Então, estou restringindo a sustentação oral em agravo interno. Inclusive, estou excluindo no caso de decisão da presidência em recurso de revista. Mas fiquem à vontade. Se aprovarem a proposição da comissão, eu vou chancelar. Mas sabendo que daqui para frente tem que preparar as quentinhas, que as sessões vão avançar muito. Inclusive poderia ao ser só- procurador do Doutor- trabalho. Doutor Arnaldo, veja bem o parágrafo 3º do artigo 45 da proposta nossa. A redação proposta pela desembargadora Basilista é que não cabe, Passa a exceção aí, não mas será permitida a sustentação oral nos embargos de declaração, conflito de competência, pedido de restauração dos autos, homologação de acordo ou desistência, matéria administrativa e agravo interno, ressalvado quanto ao último disposto no artigo 137, parágrafo 6º. Aí a gente vai lá para o 137, 6º. O que diz? É facultada a sustentação oral, ocasião do julgamento, quanto a decisão de admissibilidade do recurso de revista a que se refere o artigo 136, inciso 2 desse regimento. Aí a gente volta para o 136, 2. Opa, pois isso aí era que é para ser exceção. Pois é, eu acho que a gente deveria deixar o 45 e excluir o parágrafo 6 do artigo 136. Doutor, eu estou propondo isso como membro da comissão. Excluir o parágrafo 6 do artigo 136. Deixar só o 45, tratando de sustentação oral. O 136 já está revogado aqui pela proposta. Teria que acrescentar aquele meu. Não, 136, parágrafo 6 não. Mas não vai ficar ninguém aqui, É o não. 137. 137, desculpa aí, doutor. 137, parágrafo 6. É o que eu proponho a supressão. Ficaria o 45, que diz que não será permitida sustentação oral dos embargos de declaração, conflito de competência, pedido de restauração de autos, homologação de acordo de existência, matéria administrativa e agravo interno, né, ressalvar aí, pronto, parava aí, agravo interno. Porque o parágrafo 6 do artigo 137 desapareceria. Mas veja aí também. Mas a aí ponderação fica sem do doutor sustentação. Ó, Porque o doutor total. Arnaldo já disse qual é a hipótese. Deixa eu ver o teu aqui. Deixa eu ver aqui o teu. A tua proposta. Eu acho que tá ao contrário do caso do doutor Bozon, não é, doutor Bozon? O parágrafo Eu 3º acho do que nessa 45. situação é bom que a gente especifique como o doutor Arnaldo sugere. Para não Ó, gerar. não, mas o problema é que o TST em 2022 passou a prever a sustentação oral no caso de agravo. O Pleno do TST aprovou uma proposta da Comissão de Regimento Interno para alterar o artigo do regimento quanto à possibilidade de sustentação oral em julgamentos de agravo, após decisões monocráticas em recurso de revista ou embargos em processo no TST. O prazo para sustentação, está aqui, será de 10 minutos. Aí, Claro. essa decisão do TST foi em 2022. Para Então, os casos, tá. ele né? está prevendo a sustentação oral. Mas só em 2 casos. Isso. Quais eram os dois casos, doutor Não, é Tércio? porque a gente... Ó, Vossa Eu achei a Excelência- proposta do Arnaldo muito boa. Eu também achei que a gente diminui, né, as possibilidades. A gente não tinha, mas no agravo regimental tinha, não é, doutor Meton?
as hipóteses do Arnaldo, está dizendo. É exatamente, bem aí. Ressalvadas as hipóteses, aí essa desembargador Arnaldo fala, tem deferimento de petição inicial pelo relator. A proposta da doutora Basilice, ela generaliza, excluindo só na casa de recurso de revista. Agrava em recurso de revista. Porque vai ser a maior quantidade, né, na verdade. Ou seja, do jeito Tá bom também. Deixa eu dar a proposta da Basilice é mais ampla do que a É. minha, mas acho que Mas excluiu. também não escancara. Doutor Arnaldo, a doutora Basilice está proibindo no geral e permitindo no caso da decisão do presidente no recurso de revista, de admissibilidade do recurso de revista. É Não, isso mesmo? não, Não, Vossa ela, Excelência? ela generaliza a sustentação oral em agravo interno. Só não será admissível no caso de agravo interno em recurso de revista. Revista. Doutor Marques, não será. Não, Ela disse que será. não, ela Será? remete pra lá e Tá ao depois exclui. contrário, doutor Arnaldo. Tá excluindo aí. Não, não. Não. minha Nossa Senhora. Não será permitida. Aí tem uma lista de situações em que não é permitida. É o Aí 45. ressalva. Aí ela Parágrafo ressalva, no terceiro. 140, no 45, parágrafo 3º, ela remete a sustentação oral do agravo lá para o 137, parágrafo 6º. E lá ela diz que cabe em tudo menos no recurso de revista. Suprime aí, que do doutor Edilson, suprimiu o parágrafo 6. Eu suprimiria também, doutora Basilice, esse parágrafo 6º, para não... Pois então, colocar em votação se suprime o parágrafo 6. Aí, se for para suprimir, teria que absorver esse texto aqui. absorver algum aqui, mas doutor Arnaldo, eu ainda não estou entendendo. Vossa Excelência deseja que tenha sustentação oral nesse agravo contra a decisão do presidente ou não? Não, porque o tema já foi discutido, né? Pois é, eu também acharia que não, mas aqui está dando a entender que sim, no parágrafo 3º. Não, a doutora Basilice não admite a sustentação oral nesse agravo em recurso de revista. Mas eu vou E pedir... quando Vossa Excelência diz ressalvado quanto ao último, o disposto no Não. parágrafo... Não. Não, então não, paradinha veja em bem. agravo interno. Vamos vai aqui. incluir. No 45, ela diz que não cabe agravo interno. Não cabe sustentação oral em agravo interno. Salvo o que dispõe o Não será, tá 137. bom. Aí lá no 137 ela diz, cabe sustentação oral em agravo interno, menos no recurso de revista. Está coerente, não está? Tá coerente. Tá. Então não O suprime... que eu tava propondo, suprimir isso aqui, mas lá não cabe, aqui não cabe no recurso de revista. Aqui não cabe no recurso de Ela revista. ressalva em cima da ressalva. É porque remete a 2 artigos diferentes para chegar até a Pronto. conclusão. Agora eu quero saber... Poderia botar um parágrafo já aqui no próprio 45. Não, mas aí tá bom, porque no recurso de revista, que era a preocupação de ter muito, não vai ter. Oh, meu Deus. Tá bom, tá para compreender. Mexer e ler, bicho Cadê o difícil, né? 45, André? É porque remete para um artigo e lá remete para outro, até chegar e dizer realmente não É. cabe. Então já colocaria aqui. É que diz assim, não cabe salvo nos expostos do artigo tal. Pronto. Aí Aí no no artigo tal, cabe, mas com menos- exceção do tal. Eu acho que é só para ficar mais transparente possível, né? O mérito é esse. O resto é que a gente chama É. comissão de A redação. Onde é que tá? Peraí. Uhum. Tá, desembargador? Aquela O resto é para competência comissão de redação. Vamos começar? Lá Ok. da história do recurso de revista, onde é que tá? 106. 137, parágrafo É, Diana? 136. 6º. Onde que É o facultada a sustentação oral por ocasião do julgamento, salvo quanto à decisão de admissibilidade do recurso de revista, a que se refere o artigo 136.2.2 do regimento. Aí teria que ver. Mas o outro não já estava proibindo? Engraçado. Parece que Então poderia ser assim, ó. A redação do suprimiria esse que o doutor Edilson está propondo e ficaria assim, o 45, parágrafo 3º, não será permitida sustentação oral e agravo interno. Aqui, mas aqui ele, aqui, não, aqui
Tem que ficar a proposta da Basilissa mesmo. Aí vai É. complicar. É melhor deixar. A não ser que colocasse assim, essa minha redação. Aí deu um tem agravo interno, parágrafo terceiro. Aí eu colocaria isso aqui, ó. Salvo quanto a este, se interposto contra a decisão monocrática de relator que a. Julgue o mérito ou não conheça de recurso que, se fosse apreciado por órgão colegiado do tribunal, comportaria sustentação em seu julgamento. Por exemplo, o relator julga monocraticamente o recurso ordinário. Aí a parte tem agravo interno. Aí cabe sustentação oral. A segunda hipótese, o juiz extingue a ação rescisória, ação de competência originária. Pronto. Cabe agravo interno. Outra, a parte cabe sustentação oral. Outra, a parte pede mandado de segurança. O juiz concede, o relator concede ou não concede a liminar. Cabe sustentação oral. São 3 hipóteses. Tá prestando atenção aí, né, doutora Flávia? Substituiria qual artigo aí? Não, só acrescentaria No esse próprio texto. 45. Depois do agravo interno, botaria salvo quanto a este. Eu aprovo isso aí. Tipo, sexto, Suprime o parágrafo Aí, sexto. aí só para lembrar, quais E são qual- as hipóteses que não caberia sustentação oral? Por exemplo, a decisão da presidência, Aí não precisa agravo dizer os em que não cabem, né? islat. Porque ela é residual. Coloca só os que cabem. Mas o O SLAT, resto é o residual. SLAT é competência originária, né? Então se amoldaria aí a situação do MS e da rescisória. todo mundo concorda que fique essa redação do Arnaldo? Preocupada. Eu tenho medo que eu não estou vendo, doutora Basilissa, então eu preferiria deixar de Vossa Excelência. Eu vou colocar bem aqui. Pronto. Não, mas essa aí também é pertinente. Aqui também tá boa. Né? É. Vai caber sustentação no agravo. Ponto. Salvo quando for essa sistemática do recurso de revista. Pronto, é só isso aí. Salvo nessa situação. O problema é que É ficou em apenas, dois é apenas a lugares, questão da aí redação que confundiu. remete a um artigo que esse outro artigo que é remetido remete a outro. É só isso. Mas ao fim e ao cabo, foi isso que Vossa Excelência quis dizer. Mas assim, eu também acho pertinente aqui a sugestão do doutor Arnaldo. Não, Já sim, mas é coloquei como a a, hipótese mas que é só tá. foi só a preocupação do desembargador Marco de estar votando agora algo que ele não havia visto, entendeu? É porque eu tenho medo do texto a gente fazer apressado aqui. E encaminhei o ficar- texto aí, doutor Marco Aurélio, se for conveniente para a sua leitura. Tô lendo aqui. Já tá acabando. Depois disso aí a gente encerra. Tem que ver aí, colegas, a nossa opção. Ou a gente deixa uma coisa mais aberta e interpreta na hora, ou faz essa números clausos. E, doutora Liana, ó, o doutor Bozon discriminou, mas eu penso assim, que a gente poderia dizer cabe a sustentação, exceto nos casos daquele lá do... Mas então é o que a da decisão- Basilissa disse, É a né? nossa do- proposta. Só que aí o que complica é que ela vai para Não, aí o- tiraria de lá, né? Tiraria de lá. Mas porque- meu medo é fazer isso agora e ficar um pouco Uhum. capenga, Então, né? se for Não, para apenas suprimir lá, dá um trabalho a mais, olhar a os do dois Dr. artigos que Bozon. remete, mas a gente termina ficando ciente Eu que cabe. voto pela Presidente, proposta mas não está original. tudo num parágrafo aí? E no PROAD, que A gente está aprova, eu pelo atualizando o menos regimento voto interno, faz uma atualização atualização depois. desse dispositivo. Inclusive, eu digo que na proposta, que a gente está aberta aí a... Como eu não estou tendo opção de ter todas as hipóteses aqui, eu acho que é melhor deixar a minha opinião. Como a doutora Basilissa Deixa como está e fez. corrige naquela atualização Eu do acho que- regimento interno. Todo mundo concorda? Sim, então não suprime. Não, pode deixar só a redação. Ok? Mais algum ponto, pessoal, de debate?
Avançamos Eu aqui tenho já no só, horário. só a sugestão bem que de um dia que eu achei que está faltando, mas é para a própria redatora verificar. No 149A, tem assim, cabe agravo de instrumento da decisão que negar seguimento ao recurso de Mas revista se a comissão referente... aí resolver diferente, né? Eu apoio que a comissão fizer. Sim, Marco. Se lá no final 140. do Aí tá 149A, bom. Quando nós formos aí tem fazer assim, a reforma geral, faz esses ajustes. Esses ajustes. Sim, Marco. O que foi? ok. Até o desfecho do agravo interno, que trata, o citado dispositivo é de que trata, de que trata. Ah, Faltou certo. Eu só corrijo. um de. Certo. E bem aqui no parágrafo 5º do anterior aqui, eu fiquei, assim, achei um pouco estranho, do 136, não é, doutora? 137, deixa eu ver bem aqui, se é o 37, 137. 137. 137. O parágrafo 5º está dizendo assim, os agravos internos interpostos contra a decisão proferida pelo plantonista serão julgadas pelo relator sorteado. Eu estou vendo aqui, tá, vai. É porque o relator não vai julgar sozinho, né? Então, talvez fosse uma Qual- correção de texto, bem aqui, né? Qual é, doutor Marco? Parágrafo Serão 5º do 137. relatados, sei lá, serão redatados. Os agravos Parágrafo internos, 5º, parágrafo desembargadora. 5º, Sim. Entendi. interpostos contra a decisão proferida pelo plantonista serão julgados pelo relator, mas usa-se dessa expressão que o relator vai julgar ou seria o tribunal, a turma? Aí que porque sugere aí uma decisão monocrática do relator. Doutor Marco, é porque assim, o plantonista, no caso do presidente, no recesso, Sim, quando sim. retorna, ele faz a redistribuição para os demais Aí o desembargadores. relator faz um voto, não é? Sim. Isso. Aí o relator leva para onde? Não, automático, claro, doutor. Conforme a Tá competência, Mas turma de acordo com a ele não competência. julga, ele não Seguinte, ao invés julga, da ele não palavra julga. É o julgados, eu tô É, dizendo que pode ser exatamente. distribuídos. É porque o desembargador Marco deve estar entendendo que essa decisão seria monocrática. Relatados não Não, é serão... porque tem um juiz Distribuídos é a um porque- relator sorteado É porque para tem um distribuídos. juízo regressivo de retratação para o relator no agravo interno. Pois sim, os Então agravos examinados, internos né? interpostos contra a Examinados, decisão talvez. proferida pelo plantonista serão distribuídos a um relator sorteado para o processo. A um relator Aí pronto, ele sorteado. faz o que lhe cabe, não é Distribuídos, isso? Tá certo. Eu estou sugerindo aí a Serão encaminhados. 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 Pelo Encaminhados. relator, pronto. Encaminhados pelo relator já está bom também. Encaminhados ao Só para não relator, né? ficar... Serão encaminhados ao relator sorteado. Não, é porque o relator... Mas o relator vai ser sorteado, né? Serão encaminhados, serão encaminhados, serão conduzidos. Tem várias possibilidades aí. Tá. Vou ajustar, Processados viu, também. doutor Marco? Tá, só para não ficar Qual aqui, ele é? vai julgar. É o parágrafo 5º Não, do já artigo peguei. Ela já sabe, anotou aqui. Aham. Tá. Mais alguma coisa? Desembargador Meton, desembargador Eliane, desembargador Jorge, desembargador Edilson, desembargador Arnaldo, desembargador Marco. Ok, desembargadora Basilissa? Então, são pequenos ajustes Sim, aqui sim. na proposta. Ok. Então concluímos essa sessão extraordinária, né? Aprovando a redação vinda da Comissão de Regimento Interno, a qual incorporou parte do que a presidência originariamente propôs e fez diversos acréscimos de forma a dar uma previsibilidade maior quanto aos institutos aqui do nosso regimento, ao agravo interno. Ok? O procedimento eu faço os ajustes em cima. Faz os novamente no ajustes para PROAD. poder... Novamente no PROAD. Ok? Pronto, então fica assim aprovado. Agradeço os colegas desembargadores, representantes do Ministério Público e declaro encerrada essa sessão extraordinária do Pleno. Vou colocar essas hipóteses tudinho depois, viu? Guardar. 5 minutinhos para começar a sessão da turma, né? Eu vou Recording retirar stopped. aqui. Bom dia. Os colegas, doutor Meton, doutor Arnaldo, doutor Liana. A gente começa logo.